Olha, uma das principais causas de desaparecimento de idosos no Brasil, segundo o especialista, é o Alzheimer. No entanto, muitas das vezes a própria família do idoso desconhece a doença. E esse diagnóstico é necessário para garantir o tratamento adequado e também a segurança das pessoas. Dona Socorro perdeu sua mãe há pouco tempo, mas a experiência que ela teve está gravada para sempre em sua memória. Ela conta sobre como lidava com a idosa devido ao Alzheimer. Tinha que ter muitos cuidados, né? Porque tinha que sempre estar acompanhando ela, porque senão ela saía de um local e já ia para outro local que não era assim bom para ela, né? Podia abrir o portão e sair para a rua. E quem tem pessoas que cuidam de pessoas assim tem que sempre estar atento a essa pessoa, tem que ter muito cuidado. Ela começou assim esquecer das coisas, já começou a ficar agressiva, começou a dizer que ouvia vozes, começou a falar com as pessoas de maneiras diferentes. Aí a gente notou que ela não estava bem, a gente levou ela e aí o médico diagnosticou que ela tinha Alzheimer. Essa semana, um idoso diagnosticado com Alzheimer fugiu de casa e acabou perdendo sua vida ao cair no rio Igaraçu, aqui em Parnaíba. De acordo com especialistas, o diagnóstico precoce dessa doença pode trazer segurança à integridade física do paciente. De primeira mão, acolher os familiares, né, para que eles sejam orientados de forma adequada, para que eles possam estar trazendo segurança e mais qualidade de vida para o idoso, né? Dentro disso, ter essa compreensão de como é o comportamento do idoso diante do Alzheimer, entender que é uma doença, é um transtorno neurodegenerativo, né, que compromete a cognição e a perda da memória. Por isso que muitos dos idosos, eles ficam confusos e desorientados e acabam fugindo. Wagner lida diariamente com o público da terceira idade. Ele fala sobre os primeiros sinais que são apresentados pelo paciente que sofre de Alzheimer antes do diagnóstico clínico. Geralmente, ele tem uma perda de memória progressiva, com a tendência de sempre aumentar, não é diminuir, mas sempre aumentar. Também ele tem algumas mudanças de comportamento, como alguns sinais de depressão, como também a questão da tensão também. Cuidado redobrado. Essa é uma doença que exige dos familiares muita dedicação. E muito carinho também, né? Porque eles têm momentos que eles estão bem, tem momentos que eles não estão bem. Tem momentos que eles estão alegres, tem momentos que eles estão agressivos. E a gente tem que ter muito amor para dar para eles. Estava comentando aqui agora mesmo com a Viviana que, por coincidência, ontem eu assisti o filme O Pai. É um filme bastante interessante, você também pode fazer uma pesquisa, um filme que traz ali como ator principal Anthony Hopkins, e um filme que trata sobre essa temática, né, sobre o esquecimento ali na velhice por conta do Alzheimer, e aí é bastante importante de você refletir porque pode acontecer com qualquer um e com qualquer família, Viviana. É verdade, Helder. É um assunto muito delicado porque envolve aí o sentimento familiar, sobretudo. Não é fácil você passar, muitas vezes, filhos, netos, enfim, os amigos, as pessoas mais próximas passarem a não ser reconhecidas pelo próprio familiar, como é o que acontece na maioria dos casos. Você fala desse filme aí, O Pai, que relata muito bem essa dificuldade de uma filha em conviver com um pai que já apresenta características avançadas dessa doença. Especificamente falando desse caso aqui de Parnaíba, fica o alerta desse senhor que saiu de casa, também é outra característica muito comum da doença, e a pessoa não sabe como retornar porque esquece o caminho de volta para casa, fica perdido e algumas vezes, infelizmente, pode acabar se acidentando, como foi o caso que aconteceu aqui. E é muito triste, mas é um assunto que está muito em alta, os casos vêm crescendo
como apontou aí a Sociedade Brasileira de Geriatria, é um dos principais motivos de desaparecimento de idosos no Brasil, portanto, fica também esse alerta para que as pessoas estejam atentas aos primeiros sinais da doença. É uma doença geralmente que é passado geneticamente, ou seja, se tem um caso na família, muito provavelmente outra pessoa vai apresentar também essa doença no futuro. Então é preciso estar atento, cuidando. Alguns cuidados preventivos também ajudam a melhorar, a retardar os sintomas, como manter a mente sempre ativa, com atividades, principalmente ali de leitura, enfim, que envolvam uma certa trabalho realmente, de fato, da memorização. Isso ajuda muito em todo esse processo. É importante que a sociedade, os familiares, as pessoas estejam atentas a essas características para saber lidar da melhor forma com as pessoas que apresentam esses sintomas. Interessante, Helder, que muitas vezes os sintomas podem aparecer em pessoas consideradas ainda jovens, né, dependendo do grau ali genético em que é repassada essa carga genética dessa doença, que é o Alzheimer. Então, às vezes as pessoas se enganam de achar que só vai apresentar lá por os 70, 80 anos. Tem casos, já registros de pessoas na casa dos 50 anos que já apresentam características da doença, por isso é importante estar atento, se prevenindo e de olho para que o tratamento seja adequado e evite que a pessoa tenha um acidente ou que possa ter uma qualidade de vida melhor. É infelizmente um luto antecipado, viu, Viviana? Porque o que nos constitui, né, o que nos faz um indivíduo é justamente a nossa memória. E aí, quando elas são perdidas, né, o não reconhecimento dos familiares, né, de determinados fatos e situações, eles são bastante prejudiciais. É uma morte antes da morte.